alerta total de viagem de luxo e de glamour identificado. Quer saber mais sobre isso? Quer saber mais sobre essas viagens fantásticas? Então, fica aqui comigo. Oi, aqui é a Valéria Batagello. Estamos aqui hoje para falar sobre viagens de luxo, viagens glamourosas. E por que antes de falar o porquê você já deve ter percebido que o esquema está mudando por aqui, a gente está dando um pouquinho mais de detalhes sobre os tipos de viagens sobre os quais a gente quer falar. E qual é o motivo disso? O motivo disso é que a gente sempre pode escolher o tipo de viagem que a gente vai fazer. Afinal de contas, a maior parte dos vídeos eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre escolhas. E aqui, se a gente decide que a gente quer viver uma viagem de luxo e glamour, e explico já o que isso significa para mim, e você tem que escolher qual é o significado que ela tem para você, eu digo que sim, a partir de agora nós vamos falar sobre viagens com foco mais internacional, mas que podem ser nacionais com toda certeza, isso só depende de você, da sua escolha de destino, mas que sim, ela pode ser uma viagem mais glamurosa, uma viagem mais chique, podemos dizer assim, tá? E por que eu estou dizendo isso? A ideia aqui não é te convencer a viajar para os lugares mais caros do mundo. Longe disso fazer isso, porque inclusive não é a nossa prática, não é o que a gente gosta de fazer. A gente não escolhe os nossos destinos baseados em destinos sensacionais e todos na moda e super caros por aí, não. Não, a gente sempre vincula o nosso destino, a nossa escolha de viagem, com aquilo que a gente quer viver, com a experiência que a gente quer viver. E aí, quando eu falo em viagem de puro luxo, puro glamour, é encontrar dentro daquela viagem escolhida por você, que faz sentido só para você e para mais ninguém, tá? No sentido de, claro, 1 milhão de pessoas já foram conhecer aquele destino, mas ele tem que fazer sentido nesse momento só para você, que é quando você escolhe. Afinal de contas, quem vai pagar? Quem vai viver? E quem vai ter que conviver com o resultado dela. Se for muito bom, é maravilhoso, vai ser uma lembrança linda. E se for muito ruim, você vai amargar com essa escolha por muito tempo. Então, na verdade, o desejo dela, a escolha dela, ela é só sua. Então, esse destino, ele é fantástico e sensacional para você. Por quê? Porque você vai ter que identificar qual é. Eu falei aqui outro dia num vídeo sobre uma escolha que eu fiz de conhecer os Estados Unidos e que deu muito certo, e assim, eu até hoje tenho o sonho de visitar esses lugares na época do Natal, porque foi algo que mexeu muito comigo. Então, assim, o que pode fazer com que a minha viagem seja inesquecível, fantástica, dos sonhos e inclusive glamurosa no meu ponto de vista, que eu escolha fazer ela do jeito que eu quero fazer. Então aqui nós vamos falar exatamente sobre aquela parte do passeio, que é o que você vai viver lá, dentro do seu roteiro de viagem, o roteiro que só você vai conseguir escolher da melhor forma, tá? Então nós vamos falar dessas viagens lindas e maravilhosas para te inspirar. Porque afinal de contas, ninguém quer passar um ano inteiro pensando numa viagem que não tem muito sentido, que não é nada muito bonito, que você vai lá só para passar uns dias para descansar e tá tudo certo. Ok, ela vai ser importante porque vai ser o seu momento de descanso, mas ninguém quer passar o ano inteiro pensando nisso. Então, por que não transformar as nossas viagens nesse toque especial? Então, assim, eu vou dividir, como eu sempre faço, em formato de exemplo, o que é que funciona para mim. E eu espero de verdade que te ajude a se inspirar para escolher o que é que funciona para você. Quando eu penso hoje numa viagem, na nossa próxima viagem, que é uma viagem de puro glamour, nesse sentido eu vou planejar coisas para fazer ali dentro que são coisas que vão me conectar com aquilo que eu quero viver. Então,
outro spoiler. Cada vídeo que passa eu tô dando um spoiler diferente sobre os nossos planos, coisas que eu falo que eu só vou contar quando eu estiver realmente organizando, mas cá estou eu dando spoiler para você de novo sobre um dos desejos que a gente escolheu para a nossa próxima viagem. O que é que faz parte do nosso desejo da próxima viagem? Viver mais da vida local. Então, quando eu estou pesquisando, vamos imaginar nesse momento que eu estou pesquisando sobre ir para... Vou pegar alguma coisa que vier à cabeça, hein? Nem pesquisei tudo para saber sobre o que eu vou falar. Mas vamos imaginar que eu estou planejando ir para Holanda. Então, o que é que se faz na Holanda? O que é que se come na Holanda? Quais são as atrações mais famosas? O que é que você tem exatamente para viver lá? Tudo isso você já entendeu, porque eu estou sempre falando aqui sobre vincular o que é que aquele destino pode oferecer para você em termos de resultado. Mas o que é que vai glamourizar de verdade essa minha próxima viagem? É viver mais momentos como se fosse uma pessoa local. Então, nesse ponto eu vou colocar o seguinte: eu quero, na verdade, escolher viver numa próxima experiência, em breve, muito em breve, viver um pouquinho mais sobre como a pessoa que mora naquela cidade vive. E é claro que eu não vou escolher uma cidade aleatória, eu não vou simplesmente pegar uma cidade, apontar lá e falar, tá bom, chega por aqui mesmo, então é aqui que eu vou viver. Não, gente, eu vou escolher o lugar que eu quero viver, isso. Então, isso eu estou incluindo na concepção de glamour da minha viagem, tá? Eu não sei se isso funciona para você, então cada um vai escolher o seu pedaço da história para poder transformar isso nessa parte de glamour. Então, no meu ponto de vista, eu quero escolher qual é a cidade que eu quero viver isso, porque eu quero que ela tenha charme, sim, na arquitetura, na construção, em como a cidade é construída, como é que são as ruas, como é que são os lugares que as pessoas visitam. É claro que sim, eu vou escolher isso com muito capricho, com muito cuidado. E aí, dentro dela, eu vou incluir mais eu diria mais atividades que tenham a ver com pessoas que moram naquele lugar. Então, eu vou procurar lugares que eles frequentam e não só que turistas frequentam. Então, claro, eu vou incluir sim um café da manhã de um jeito que um local costuma vivenciar. Mas é claro que não um café da manhã do tipo, vamos imaginar que fosse aqui no Brasil, tá? Eu não estou querendo dizer que assim, que concepção de glamour mais estranha que a Valéria tem. Não, não é isso não. Eu não quero pensar, por exemplo, que eu vou simplesmente comprar um pão francês igual aqui no Brasil. Vou comprar um pão francês e vou tomar um café da manhã sentada no quarto do hotel para dizer que eu estou comendo alguma coisa que as pessoas comem no Brasil. Não, não é isso não. Eu quero olhar, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a concepção de padarias. Em outros lugares o estilo, né, a estrutura existe do mesmo jeito, mas eles têm outros nomes, né, tem outros formatos. Então, uma padaria no Brasil, eu vou tentar identificar uma que seja realmente charmosa, que não seja aquela exatamente preferida dos turistas, mas que o pessoal costuma visitar quando vai num fim de semana, costuma usar, né, do serviço quando vai num final de semana para aproveitar com a família. Essa é a minha pitada de luxo e de glamour que eu vou colocar na minha viagem. Então aí eu vou colocar também outras refeições, é claro que além do café da manhã eu quero viver a experiência de comer um almoço de lá, num restaurante bacana, que de novo não é um restaurante do turista, não é um restaurante que um guia vai me levar normalmente para um passeio de turista. Pode ser que um guia especializado em mostrar detalhes da cidade que não sejam os mais comuns de turistas consiga realmente identificar e entendendo aquilo que eu estou buscando vai conseguir me levar para realizar aquilo que eu quero fazer. E aí dentro disso, é claro, eu vou ter os dias de passeio de turistão? Vou, é claro, eu adoro viver isso, adoro viver as viagens desse jeito, intensamente, tá? Viver mesmo de colocar as pernocas para fora do hotel, sair de lá e andar mesmo e conhecer os lugares. Adoro fazer isso, tá? É uma das partes preferidas da viagem. Mas sim, eu vou dar um toque muito especial de colocar
coisas que normalmente eu não tenho feito nas outras. E não que eu nunca tenha feito, não. Eu já fiz, mas dessa vez vai ser numa proporção maior e vai ser intencional, sabe? Então isso faz parte do meu desejo para a próxima viagem. Então essa é a minha pitada de glamour, de acrescentar alguma coisa que só eu quero viver e que só eu vou poder fazer por mim, tá? E aí eu tô trazendo isso de um jeito um pouco mais leve, no sentido de falar sobre esse esquema da viagem de mais luxo ou de mais econômica, no sentido de te preparar para fazer essa escolha, né? Vamos escolher viver as coisas melhores que a vida tem para oferecer? Ele pode ser, inclusive, a viagem mais barata da sua vida. Mas se você escolheu aquilo lá, dizendo, olha, isso daqui eu vou viver porque eu não vivi ainda e essa vai ser a minha viagem caprichada em tudo que eu nunca fiz, na verdade, essa vai ser a sua viagem dos sonhos, dos desejos, da imaginação profunda daquilo que você quer viver de experiência. Então, de novo, esse conceito da viagem vir de um ponto de vista mais glamuroso, mais elegante, ele não precisa estar necessariamente ligado a dinheiro. É claro que tem coisas que custam mais nessa vida, gente, e aí a gente é que faz a escolha. Eu quero, de verdade, eu decidi isso, que eu vou viver essas coisas na minha vida. Então, agora, o que me cabe, o que eu posso fazer e não simplesmente reclamar da vida e falar, ó dia, ó céu, ó azar, olha a situação que estamos vivendo no momento, olha o que isso está me atrasando, porque eu podia fazer isso mês que vem, mas não vou conseguir. Não, esquece essa parte. Então, esquece a reclamação e vamos partir para o que eu posso fazer disso. Já ouviu, né, aquela expressão? Vamos fazer do limão uma limonada? Ou, se for um pouquinho mais, eu diria um pouquinho mais atiradinho, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas vamos fazer desse limão uma boa de uma caipirinha e aproveitar a vida porque ela está aqui para a gente aproveitar? Então, sim, a escolha nós vamos viver viagens, aqui em casa a gente escolheu, nós vamos viver viagens melhores, mais requintadas, mais elegantes, no sentido de que a escolha é toda minha. Então, eu vou fazer aquilo lá e não vou passar o dia comendo lanche na rua, ou vou fazer isso no dia que eu quiser me sentir como turista, fazendo os passeios de turista, mas nos outros dias, não, eu não vou fazer isso não. Então, na minha viagem, mando eu. Na minha viagem, quem escolhe o que vai fazer sou eu. Então, na sua viagem, na viagem dos seus sonhos, aquela viagem, sabe aquela viagem que é a viagem além da foto, que você vai guardar para sempre, que você vai viver ela desde o início, quando você tiver o estalo do lugar que você quer viver, que às vezes o destino só vem depois da escolha do que é que você está procurando. Você está procurando nesse momento um pouco mais de diversão, de repente, de alguma coisa um pouco mais familiar, porque você tem filhos pequenos? E, gente, olha, eu não trago mais informações sobre passeios de família e passeios com crianças pequenas e lugares e tudo mais, porque não é a nossa realidade aqui. Mas sim, você pode transformar tudo isso para a realidade que você tem. No nosso caso aqui, nós não temos filhos, então somos eu e o marido. E isso tá tudo bem, a gente escolheu fazer as nossas viagens perfeitas, maravilhosas, românticas, desse jeito, vivendo do nosso jeito, escolhendo fazer os passeios que a gente quer fazer, escolhendo viver as viagens e tudo que ela traz junto. Toda a parte da pesquisa, da construção, de pagar por isso, tudo isso vem junto. E ele faz parte desse pacote todo de escolher viver isso de verdade. Então, isso é que vem nessa pegada mais visível, que eu tenho certeza que você já observou. Se não observou, é fácil. Entra lá no Instagram, dá uma rolada lá, que você vai ver claramente qual é o momento da virada. O momento em que a gente para de falar só de coisas muito básicas e a gente passa a falar de coisas um pouquinho mais direcionadas, tá? Direcionadas para uma viagem, sim, de escolha. Não é uma viagem do tipo, se der eu faço, não é nada ao acaso. É uma viagem de escolha, é uma viagem que vai te custar, sim, dinheiro, dedicação. Então, assim, o que é que pesa mais nesse ponto? O que vale mais? É tempo, é dinheiro?
é escolha, é desejo, não importa, tá? Então vai te custar sim tempo, dinheiro, dedicação, esforço para planejá-la da melhor forma, mas ela vai ser com certeza a melhor viagem da sua vida nesse momento. E depois que você voltar, você vai planejar a próxima melhor viagem da sua vida. Qual é a viagem dos seus sonhos? É isso que você vai estabelecer sempre. Então a minha já está baseada nesse ponto que eu estou falando aqui hoje, de ser um pouquinho mais glamorizada, um pouquinho mais elegante. Sim, é assim que eu estou baseando as viagens. Então as viagens dos meus sonhos estão circulando agora nesse formato de criação. Elas sempre foram assim? Não, porque no começo, inclusive, eu não sabia exatamente dizer que isso era assim que se chamava. Pode ser que eu tenha vivido coisas muito chiques, inclusive, que você olha e fala, gente, quanto custou isso? Não sei, tá? Então isso vai muito da percepção de cada pessoa. Mas hoje, depois de tantos anos de experiência, e já há algum tempo a gente vem praticando isso dessa forma, não é escolhi isso só porque eu vim aqui contar nos vídeos, não. Mas a gente já vem fazendo isso há alguns anos e por escolha, por decisão nossa e por concordarmos, inclusive marido e eu, que é assim que a gente quer viver essas nossas experiências diferentes. Então, toda essa parte da decisão, o glamour, a elegância, a parte chique do negócio, ela vem dentro do meu planejamento, tá? Então, vamos agora voltar um pouquinho para a realidade, sair só do sonho e olhar aqui dentro do método, dentro do seu planejamento de viagem. Desde quando você escolhe o destino, você já sintonizou como é o estilão disso. Então, não importa, é você quem decide. Então, aqui a pegada é essa. A pegada da atração mais elegante, a gente vai colocar no nosso roteiro como um todo. Então, ele vai ter um charme especial. Acho que essa é a palavra, tá? Para não ficar só rotulando ele de palavras que às vezes significam uma coisa para mim e significam outra completamente diferente para você, eu vou dizer que essa viagem ela tem um charme todo especial e que sou eu que vou dar o tom dela, exatamente no momento em que eu sento para pesquisar e decidir quais são as atrações que vão compor esse meu tempo de passeio. Então, lembrando inclusive dos exemplos, né, de coisas que eu já posso ter vivido. Tem gente, eu já falei isso também em outros vídeos e eu falo isso também nos posts, mas tem gente que olha e fala assim, eu nunca pagaria o preço que se paga para assistir uma peça na Broadway. Nunca. Nossa, mas quanto que eu já não escutei isso? Você pagou tudo isso? Nunca que eu pagaria. Eu paguei. E na época, foi já na nossa primeira viagem internacional, tá? Não era uma coisa do tipo, tenho dinheiro sobrando, onde é que eu vou gastar hoje mesmo? Vou ali na Broadway, porque falaram que é famoso e que é chique o lugar. Não foi isso não, gente. Foi uma escolha muito consciente e de algo que a gente queria conhecer. Eu vou daqui até lá e eu quero saber como funciona. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade ainda, mas teremos, de assistir um jogo de basquete, que é um dos meus sonhos. Porque o que a gente vê na TV... E eu tenho amigos que já fizeram isso e que me contam que é uma experiência sensacional de assistir um jogo de basquete, porque lá para eles o jogo de basquete ele é um show à parte. Ele é um show mesmo. E se você quiser ir para lá e sentar no lugar mais distante em que você não vai enxergar muita coisa, talvez você não pague muito caro por isso não. Você fala, tá bom, eu fui lá e assisti. Mas a experiência que eu quero viver e que eu vou planejar isso de acordo eu quero sentar num lugar bacana, em que eu consiga entender o conceito do evento como um todo, em que eu consiga assistir os shows que acontecem antes, no intervalo, em que eu consiga ver mais de perto como é que é a distribuição ali das torcidas, da equipe e de tudo mais. Enfim, é isso. Ele é um show à parte. É um esporte, claro, é um esporte. Quem curte basquete sabe disso, quem curte outros esportes também sabe como apreciar ele da melhor forma. Mas para mim é um sonho e ele vai entrar. E aí, de novo, ele custa dinheiro? Ele custa dinheiro sim, gente, custa. Ele vai entrar na minha viagem assim que possível? E por que eu não fiz antes, tá? Eu não fiz antes porque nas épocas em que a gente viajou e foi até Nova York, não tinha jogo acontecendo lá naquele momento. Então a gente não estava. Eu sei que os jogos acontecem em várias outras cidades, tá?
Mas naquele momento em que a gente estava lá, não tinha nem em Nova York, quando a gente estava em Nova York, e nem em nenhuma cidade perto, porque não era temporada dos jogos. Então isso também faz parte. Uma das próximas viagens que a gente vai fazer para lá, na verdade eu diria que a próxima viagem que a gente fizer para Nova York ou para os Estados Unidos, vai contemplar esse tipo de coisa. Porque se há alguma coisa que eu quero viver e que isso faz parte de uma coisa, de um sonho totalmente diferente, de alguma coisa que eu construí dentro de mim, que sim, eu vou experimentar, tem que acontecer nessa época. Porque se não acontecer nessa época, eu vou chegar lá de novo e falar assim, olha, tá vendo, eu ainda não assisti, mas porque, poxa vida, não era a época. E não, quem decide se eu vou querer fazer isso uma vez para poder viver isso que eu tenho vontade de viver, sou eu. Então eu vou escolher a época que eu quero ir sim. Mesma coisa acontece com o nosso sonho, que eu falei em outros vídeos, né, recentemente, sobre o nosso sonho de viver a experiência de uma época de Natal fora, tá? Então, assim, uma época de Natal que eu ainda quero viver, sim, nos Estados Unidos e, sim, na Europa, em algumas cidades que eu já vi lá, que tem coisas lindíssimas, que além das cidades serem charmosas por natureza e que eu já voltaria com toda certeza, provavelmente, inclusive, tem uma que eu acho que a gente não bateu o martelo exatamente na cidade, mas penso eu que marido gosta muito de um lugar na Alemanha e que esse pode ser um destino sim para essa época de Natal. E a gente ainda não viveu isso, já falei também que é porque não coincidiu de nossas viagens acontecerem nessa época. Vou dizer também que a gente sempre teve a escolha, né? Teve preferência de fazer as nossas viagens em épocas que não eram tão quente ou tão frio, porque a gente não queria viver os extremos, mas sim, eu tenho o desejo de ir para lá numa época de inverno puro e sentir como que é a realidade. Nossa, mas você vai morrer de frio, Valéria, para quê passar tanta coisa? Você podia ir numa época mais amena, com o tempo só um pouco mais fresquinho. Tá, mas eu quero viver essa experiência. Então, essa experiência de andar por lá com super casaco, toda tremendo de frio, com luva e tudo mais, é a minha experiência charmosa e glamourizada que eu faço questão de manter para minha viagem de quando acontecer nessa época. Então, é esse o conceito. Eu espero muito que você tenha conseguido entender com os exemplos que eu dei. Se eu não conseguir ser o suficientemente clara, deixa aqui nos comentários a sua pergunta sobre o que é uma viagem de glamour, se isso é uma viagem elegante ou não. Mas, de novo, lembrando que isso cabe a você decidir, tá? A viagem de glamour não é aquela que está na moda, não é aquela que está aparecendo agora como a mais famosa, a mais cara do mundo, não. A viagem de glamour é aquilo que você quer viver como uma percepção diferente, uma expectativa diferente. Combinado? Então, deixa aqui nos comentários se você tiver uma opinião diferente sobre isso ou tiver uma dúvida específica sobre, que nós teremos o maior prazer em responder você e voltar com mais assuntos como esse, porque sim, já que estamos nesse processo de construção, de mostrar para você o que é que pode ser a sua viagem, o que é que pode ser a viagem dos seus sonhos, então nós vamos falar mais disso, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia e tchau, tchau!